Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, quando ele fala meus irmãos, você vê que é uma palavra direcionada para todos, mas principalmente para a igreja. Por que nós nos chamamos de irmãos? Porque somos filhos do mesmo Pai. Na fé somos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. Então ele começa, o apóstolo Tiago começa dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É a pergunta que ele faz. Coloca na palavra proveito. Proveito. A fé e tudo que fazemos tem que ter um proveito, gente. Tem que ter um resultado bom. Qual é o proveito? Qual é o benefício que alguém recebe apenas falando que tem fé? Muitos falam isso. Aliás, a grande maioria fala. Porém, como é que eu demonstro a minha fé? Através das obras, porque essa fé, ela tem que aproveitar alguma coisa para mim. Essa fé tem que trazer algum benefício para mim. Se você não está recebendo nenhum benefício, essa fé não está funcionando, não está adiantando. A fé é para operar milagres. A fé é para mudar e transformar, beneficiar a pessoa possuidora da fé. E eu posso falar muito à vontade sobre isso aqui, porque acabamos de mostrar agora, e ainda não parou, né? Porque a quantidade de gente está para contar milagre. Então nós temos milagres para mostrar a fé. Então, o que adiantaria, por exemplo, essa reunião aqui? Eu fazendo a reunião, orando com vocês, clamando, e não acontecer nenhum milagre. Que proveito isso teria para você? Algum proveito? Não. O bispo orou, falou, orou, e não aconteceu nada. Então não adiantou. Não adiantou. Então Tiago faz essa pergunta: que proveito tem a fé, se não tiver obras? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí ele fez uma comparação. Digamos que uma pessoa chegou com fome perto de você, ou com frio. Aí você fala assim: filhinho, vai lá, se farta. Ela olha para você: mas fartar como? Eu estou com fome. Aquecei-vos. Mas aquecer como? Eu estou com frio. Essa palavra adiantou alguma coisa para ela? Hã? Agora, um omelete adianta? Hã? Um ovo cozido, uma carne assada, uma macarronada, aí adianta. Pai, o que adianta eu virar para a pessoa que está passando fome, filhinho? Se farte, vai em paz. Ela fala: tá, eu estou em paz, mas minha barriga e as lombrigas aqui não estão em paz não. Estamos brigando com a outra aqui, daqui a pouco uma vai comer a outra aqui dentro, porque... Ei, como assim? Eu estou com fome. Quem está com fome quer o quê? Comer, não é verdade? Ué, eu tô em consagração agora, falando essas coisas de comida. Né? Pede lá para preparar aquele torresmo, tá? Pode faltar o torresminho. É que eu estou na dieta, gente. A minha dieta é a base de torresmo e pudim. Aí você vai falar assim: filhinho, você está com fome? Olha, o torresmo é uma beleza. Eu também sei, mas e aí? Eu estou com frio. Aquecei-vos. Mas como aquecer se eu preciso de um agasalho? Então ele está fazendo uma comparação e dizendo o seguinte:
falar sem ação não resolve. Não resolve. Ele continua dizendo: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você sabe que tem muita gente que tem essa fé morta dentro de si. Uma fé que não produz resultados, porque a fé, se não for acompanhada de obras, de atitudes. Vamos dar um exemplo dos milagres que acabamos de ver aqui agora. Pessoas que, aquele senhor que era surdo dos 2 ouvidos e usava aparelho, não escutava. Vocês viram ele conversando comigo? Normalmente? Mas por que esse milagre aconteceu? Por quê? Alguém vai dizer, ele teve fé. Tá. Mas como é que essa fé funcionou? Quando ele tomou atitude, saiu de casa e veio aqui. A fé é assim. Ela tem que ser acompanhada de uma atitude. Se você acredita, então você tem que agir em cima do que você acredita. Por exemplo, eu estou desempregado. Não, eu creio que Deus vai abrir a porta do emprego para mim. Eu creio. Aí fica em casa, de perna pro ar, assistindo televisão e olhando para mim, falando assim: bispo, estou aqui de olho no senhor. Deus te abençoe. Mas o que a pessoa desempregada deve fazer? Dormir até meio-dia? Procurar? Uai, você tem que agir a fé, meu irmão. É lógico e evidente. Bispo, eu já vi muitos testemunhos da pessoa que está em casa, o telefone tocou, o emprego procurando ela. Sim, eu também já ouvi. Mas pergunta se essa pessoa também não foi atrás. Se ela não fez a parte dela. Se ela não... Uai, é a nossa... Eu tenho que agir aquilo que eu acredito. Eu estou desempregado. E eu acredito que Deus vai abrir a porta do emprego para mim. Então eu não posso ficar de perna para o ar, sabe? Cruzado em casa, descansando, vendo televisão. Não. Eu tenho que sair. Deus, o Senhor está comigo. O Senhor está do meu lado. Oh meu Deus, abençoa, Pai. Eu vou agora, eu vou à luta. Seja comigo, Senhor. E vai à luta. A porta vai se abrir. Pode ter certeza. Então essa fé foi acompanhada de atitude, de obras. Por que existe a igreja? Se não precisasse de você vir na igreja, nós fecharíamos. E a Igreja Mundial do Poder de Deus seria apenas a igreja eletrônica. Ou seja, a igreja só na TV. O apóstolo faria as reuniões no estúdio, nós também, e você em casa recebendo milagres e bênçãos. Pronto, para que vir na igreja? Mas o vir na igreja é aquilo que Jesus falou: vinde a mim. Eu vinde a mim. Nós temos um exemplo na Bíblia da mulher hemorrágica. Essa mulher foi de grande fé. Porque ela estava doente, enferma, há 12 anos. Gastou tudo que tinha com os médicos. E ela ouviu falar da fama de Jesus. É isso? Olha lá. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu e ficou quieta? Não. Vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ou seja, aquela mulher estava doente, enferma, com hemorragia, ouviu a fama, criou fé, e essa fé a motivou a ir até Jesus, aonde ele estava. E no meio da multidão, ela foi enfiando no meio do povo. Imagina, você acha que foi fácil para ela chegar perto de Jesus? Claro que não. Tinha muita gente ali. Muita gente. Olha lá no versículo 31, coloca no 31. Quando Jesus perguntou: quem me tocou? Seus discípulos responderam: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? A multidão estava o quê? Apertando Jesus. Então era fácil chegar até Jesus? Não. Ela venceu a multidão, venceu as dores, venceu a própria hemorragia, porque enquanto ela estava indo para tocar em Jesus, ela continuava doente. Ela só foi curada quando tocou aonde? Na veste dele. Até então ela estava doente. Era o esforço, ou seja, a fé. Fé
evidenciada através de atitudes, igreja. Não adianta você só falar que tem fé. Não, você tem que agir a sua fé. Então esse exemplo é muito interessante, porque mostra que temos que tomar atitudes. Voltando lá em Tiago. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Como é que nós mostramos que tem fé neste ministério? Através do quê? Das obras, os milagres. Vocês estão vendo aí os milagres. Isso aqui é... Aí eu posso falar, digamos, por esse ministério. Eu não estou falando pelo ministério outras igrejas, não. Eu não posso falar por elas. Eu respondo pela igreja a qual eu faço parte. Neste ministério, você quer saber se o pastor é de fé? Tem que ter milagre na reunião dele. É simples. Se na reunião do pastor tem milagre, esse pastor é de fé. Agora, se na reunião dele não acontece nenhum milagre, não acontece nada, então aí, ou a fé do pastor está pouca, ou está todo mundo tão abençoado que não precisa de receber mais nada. É? Mas sempre tem alguém necessitado na igreja, tem ou não tem? Sempre tem. Então, como vou mostrar minha fé sem obras? Como é que eu vou provar para você que eu tenho fé? Se não acontece nada na minha reunião, não acontece nenhum milagre, ninguém é curado, o povo fica assim olhando, vai ficar, peraí. Então, só tem um jeito de nós provarmos a fé. E isso funciona para você também. Você também. Sua vida tem que acontecer milagres, gente. Deus quer fazer milagres. Coisas grandes para você inclusive evangelizar e falar para o povo, na minha vida aconteceu isso, isso e isso. Aí você fala com autoridade. Aí você é o testemunho vivo. Olha, por exemplo, essa senhora que catava latinha, ela tem autoridade para falar de fé. Olha como é que a vida dela prosperou. Hoje o dízimo dela é R$1.000. O dízimo dela. Então ela pode falar de fé. Ela tem autoridade para falar. É só ela mostrar a vida dela. Olha como é que era a minha vida. Catava latinha, morava de aluguel, estava para ser despejada. Hoje ela tem casas de aluguel. Afora a dela. Ela tem renda. Está prosperando. Então ela pode falar de fé. Porque ela tem obras para mostrar. É o que Tiago está falando aqui. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Você sabe, tem muita gente que fala, eu creio que Deus é um só. Eu creio em Deus. Até os demônios acreditam também. Você acha que o diabo não acredita em Deus? Ele sabe que Deus existe. Ele sabe do poder de Deus. Mas ele é demônio. Ele não segue a Deus. Ele não agrada a Deus e não faz a vontade de Deus, pelo contrário, luta contra Deus. Mas ele acredita nele. Ele sabe quem é Deus e sabe que só tem ele. Então, o fato de a pessoa dizer que crê em Deus não é o bastante, gente. Até os demônios acreditam também. Por exemplo, você sabe que tem bandido que acredita na justiça? Mas nem por isso ele deixa de ser bandido. Tanto ele acredita que ele já foi pego, já foi preso, aí condenado, aí sai da prisão, volta a cometer crime de novo. Você sabe que ele não acredita? Claro que ele acredita, ele sabe que a polícia mais cedo ou mais tarde vai pegar e ele vai ser preso, mas nem por isso ele deixa de ser bandido. Entende como é que é a coisa? Então, é muito mais do que você apenas acreditar em Deus. É muito mais do que isso. Você tem que viver essa crença. As suas atitudes, a sua fala, os seus gestos, eles têm que estar em sintonia com Deus. Você sabe que tem gente que mesmo vendo na igreja,
fala palavrão, reclama da vida, joga praga nos outros, amaldiçoa a própria vida, de vez em quando joga a culpa em Deus. Então, as atitudes dela são típicas de uma pessoa que não tem fé na verdade, se desespera. Não. Tudo que eu e você vemos, ouvimos e aprendemos aqui, é para a gente colocar em prática na nossa vida e crer, gente, Deus está com você. E aonde você for, você é vencedor. Ele garante a vitória. Pode pular sem medo, não tenha medo. Pula nos braços dele. Pode tomar atitude pela fé, porque ele vai honrar sua fé. Ele não vai te deixar na mão. Na hora H, ele não vai abandonar você, não. O diabo, sim, ele abandona as pessoas. Ele vai lá, instiga a pessoa a fazer, a pessoa faz, aí na hora que a coisa dá errado, ele pula fora e larga a pessoa. Deus não faz isso. Ele jamais abandona aqueles que nele depositam a sua fé, a sua esperança e a sua confiança. Não, ele não abandona, não deixa. Olha lá. De maneira nenhuma, de maneira alguma, te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha lá, gente, olha o que ele está falando. Isso aí é para garantir a segurança mesmo. Ele jamais vai te abandonar, te deixar, não. Passe você o que passar, ele está do seu lado. Isso me faz lembrar de José. José passou maus bocados, né? Os irmãos dele se voltaram contra ele. A verdade, eles queriam era matar José, mas aí depois acabaram achando por bem, não, vamos fazer o seguinte, vamos simular a morte dele, e a gente vende ele como escravo e fala para o nosso pai que um animal o atacou e o matou. E simularam a morte. Olha lá. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas. Vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos. Olha a trama dos irmãos, gente. De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Olha só, gente. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Olha aí. Por quanto que eles venderam o irmão? 20 ciclos de prata. Que coisa, hein? Deus abandonou José? Não. Mas, bispo, mas se Deus estava com José, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Igreja, às vezes na nossa vida, eu e você, passamos por situações semelhantes. Ali no caso, os irmãos se voltaram, a família, exceto o pai, claro, se voltaram contra o irmão. Aparentemente José estava como? Só. Mas Deus não falou que não ia abandonar? E não abandonou. Ele foi vendido como escravo. Eles executaram o plano deles. E depois falaram para o pai que o menino tinha morrido. Pegaram as vestes dele, molharam com sangue de cabrito e falaram que era o sangue dele. E o pai, coitado, acreditou. Olha lá, então tomaram a túnica de José, mataram um bode e amolharam no sangue.
Imagina a dor do pai. Mostra aí. Acho que é embaixo, né? Tá logo embaixo ali, ó. Jacó rasgou as vestes, né? Então Jacó rasgou as vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Imagina os outros irmãos vendo o pai chorando, muitos dias, lamentando, e um olhando para a cara do outro, sabendo que era tudo mentira. Olha aí, gente. Mas aí José foi vendido. Ah, bicho, então acabou a vida dele, virou escravo. Você não sabe de nada. Deus abençoou José de tal maneira no Egito que José se tornou o quê? Governador do Egito. E alguns anos depois, quando veio a fome, a crise, os irmãos dele tiveram que ir no Egito para comprar cereal, pão, alimento. Quem é que estava lá? José. E aí José bateu o olho neles e viu. Olha lá os meus irmãos que me venderam como escrava lá. Mal sabem eles que eu sou agora quem governa o Egito. Faraó falou assim, ó, todo mundo obedece José, o que ele mandar é para fazer. Faraó foi tirar férias, largou de José tomando conta das coisas. E ficou muito feliz Faraó, porque José só dava alegrias. O Egito prosperou, gente. Deus estava com José o tempo todo. Todo o tempo. Ele não abandona. Ele perdeu a fé? Não. Onde ele ia, ele era bem sucedido. Vamos continuar. 20, né? Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Gente, Abraão, ele provou a fé dele. Abraão é considerado pai na fé de todos nós. Aliás, nessa toalhinha aí, "Se tu uma bênção" que vocês têm, está escrito "Se tu uma bênção", não é? Isso aí Deus falou para quem? Para quem? Para Abraão. Ele é o pai da fé. E como é que ele se tornou o pai da fé? Quando ele ofereceu o filho dele, Isaque, o único filho que ele tinha, o filho que ele teve na velhice, o filho da promessa. Deus pediu que ele oferecesse o filho em sacrifício. E ele não titubeou, gente. Ele não vacilou. Ele obedeceu. E ele ia de fato sacrificar o filho dele. Só que na hora Deus parou, mandou ele parar. Na hora exata, né? Deus mandou ele parar. Naquele momento. Tem a hora aí? Mostra aí para mim, por gentileza. Qual foi que Deus falou para ele, na hora que ele estava com o cutelo na mão, que ele ia imolar o filho? Deus na mesma hora mandou ele parar. Deus não queria que ele sacrificasse o filho, mas foi uma forma de mostrar a fé. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tá vendo aí, ó? Ele se tornou o pai na fé, porque ele acreditou até o último momento, gente, que Deus de alguma forma interviria, que Deus ressuscitaria o filho dele depois. Ele acreditou que alguma coisa ia acontecer. Ele obedeceu até o fim, gente, embora a ordem parecesse dura, difícil de executar, mas ele obedeceu. Essa é a questão da fé. Fé é obediência, igreja. Como evidenciar a fé na desobediência? Não tem como. O que fez de Abraão o pai na fé foi a atitude, o ato de obediência.
obedecer. Sem isso não tem fé, atitude. E no caso de obedecer, porque para obedecer tem que ter fé, acreditar. E ele acreditou. Esse foi o exemplo que Tiago usou para ilustrar. Ele diz lá, e se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Quem quer ser amigo de Deus aí? É? Então você tem que obedecer a Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Abraão foi tão agradável a ele que Deus chamou Abraão de quê? De amigo. Deus chamou ele de amigo. Verificais, lá no 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele deu o exemplo de Raabe. Raabe foi a única com a família que escapou de Jericó. Todos os moradores de Jericó foram mortos. Mas por que ela foi preservada? Porque quando os espias foram e entraram na cidade, e os soldados descobriram que haviam emissários de Israel espiando a terra, e foram procurar, o que ela fez? Arriscando a própria vida, e ela era moradora de Jericó, ela escondeu os 2 homens dentro da casa dela. Procuraram, não acharam. E ela depois os despediu de noite. Eles foram embora. E ela falou, vai por tal e tal caminho. Aí quando os soldados foram para saber deles, ela falou o caminho foi o outro. Eles foram para o outro caminho. Salvou a vida dos espias. Ela arriscou a vida dela? Arriscou. E se ela fosse descoberta, seria morta. Mas aí ela pediu para os 2, quando vocês invadirem a cidade, que eu sei que essa cidade está condenada, lembra de mim e da minha família. E eles mandaram, então coloca lá um fio escarlate na tua janela que ninguém vai tocar em você. E aí quando a muralha despencou, caiu, sabe que a muralha de Jericó caiu, sabia, igreja? A muralha toda caiu, amém, igreja? Não. Bispo, mas não caiu a muralha toda? Quase toda. A casa de Raabe ficava em cima da muralha. A parte da muralha, só teve uma parte da muralha que não caiu. Foi onde ela morava. O resto da muralha todinha despencou. A casa dela ficou. E tudo quanto tinha. A última vez que eu fui a Israel, os arqueólogos descobriram as ruínas da cidade de Jericó, igreja. Tudo desabado. Estavam fazendo escavações e descobriram. E descobriram que uma parte da muralha ainda estava de pé. Eu vi isso lá. Você estava lá, pastora? Você estava, né? Gente, eu fiquei arrepiado nessa hora. Os arqueólogos, aí tinha o guia, estava mostrando, né, as ruínas da cidade de Jericó, e eles descobriram que as ruínas todas haviam desabado, só uma parte da muralha ficou em pé, que era exatamente aonde morava Raabe, gente. Aquela parte não caiu, por causa da fé daquela mulher. Fé que foi mostrada pela atitude, o ato de esconder os 2 espias do povo de Deus. Então você vê que como a fé sem obras, ela está morta. É a atitude que eu e você tomamos que mostra o tipo de fé que temos. Você quer conhecer uma pessoa de fé? Olha o que ela fala, olha como ela se comporta, olha como ela age. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui vivo. O apóstolo Valdemiro Santiago, ele é um homem de fé? Alguém duvida disso? Por quê?
Pelas obras, é o que você vê, a maneira dele. O apóstolo é medroso, gente. Quando o povo desafia ele, fala que vai fazer acontecer, ele corre, esconde debaixo da cama. Não, ele enfrenta, ele é corajoso, é a fé dele. Então você vê que ele é um homem de fé, tá no sangue dele, tá na vida dele, nas atitudes dele. E assim, somos nós também. As nossas atitudes mostram o tipo de pessoa que somos. Se somos covardes, se somos medrosos, se somos fracos, ou se somos fortes, corajosos e enfrentamos as coisas. Então você, pelas suas atitudes, você prova a fé que você tem. E ouvindo essa palavra aqui, você tem que sair daqui cuspindo fogo, gente. Sair daqui, sabe, cheio de fé, de confiança, para agir, tomar atitude. Nada de acovardamento, nada de medo, não. Não tenha medo do que o homem fala, ou que o homem diz. Maior do que isso tudo, é o Deus que está na sua vida. Ele é maior do que tudo isso aí, ó. Maior do que a crise. Essa crise aí, Ele é maior do que ela.